vou começar então, né, fazendo uma apresentação aqui sobre essa carreira do paisagista e as novidades do curso do IBRAP, ok? Então, a gente vê, né, que se você procurar no Google imagens de cidades do futuro, por exemplo, você vai ver que está sempre com bastante áreas verdes, tá? Então, as áreas verdes a gente percebe que é uma tendência muito grande para o futuro, né? Então, a gente vê que o paisagismo está cada vez mais valorizado. Eu lembro assim, do Abud, né, falando numa live que década de 70, por exemplo, que ele começou na década de 70, né? O Benedito Abud, para quem não conhece, é um grande paisagista, eu acho que é o maior paisagista do Brasil na atualidade. Ele falou que, assim, não teve, né, não tinha muita gente, né, trabalhando com isso na época, né? E realmente ele viu que o paisagismo cresceu muito nesses últimos anos, né? Então ele falou muito da tendência das cidades do futuro, que é a biofilia, que é essa tendência humana de se relacionar, né? Essa necessidade humana, na verdade, de se relacionar com a natureza, e das cidades terão cada vez mais espaços verdes, que é o que a gente está vendo por aí, né? Então, outro paisagista muito famoso também, que é Gilberto Elkes, ele fez uma palestra aqui no IBRAP também. Ele falou bastante, né, que com a pandemia aumentou bastante a procura por paisagismo, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui, né, hoje é assim, qual a área de atuação do paisagista, o que é preciso para ser um paisagista, quanto ganha o paisagista, como valorizar os projetos de paisagismo, né, e como está o mercado de paisagismo também, e tudo sobre o novo curso de capacitação em paisagismo, ok? Eu vou falar bem rápido, como eu comentei, né, bem sinteticamente aí, o que é paisagismo, né? Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, paisagismo não é só colocar plantas, né? Isso é uma visão muito simplista do paisagismo, e a gente sabe que o paisagismo, na verdade, é você criar espaços agradáveis, tá? E utilizando plantas, óbvio, né? Mas você criar espaços. Essa é a verdadeira função do paisagista, ok? E a gente sabe, né, que o paisagista, né, nesse caso aqui, eu dou sempre um exemplo do Alex Hanazaki, que é um grande paisagista atual. Ele segue a tendência aí do paisagismo norte-americano, né, que foi trazido pelo Roberto Coelho Cardoso. A gente conta toda essa história do paisagismo brasileiro, né, do desenvolvimento. Mas ele criou, esse Alex Hanazaki, ele criou um espaço, né, em 2017, já faz 5 anos, mas foi um projeto muito icônico, assim, sabe, que foi na Casa Cor, né? E a Casa Cor 2017 tinha o Espaço Deca. O Espaço Deca nunca tinha sido dado, né, para o paisagista desenvolver, tá? Sempre era design de interiores, ou arquitetos que desenvolviam o Espaço Deca, tá? E 2017 foi a primeira vez, né, que o Espaço Deca foi dado a um paisagista que é o Alex Hanazaki. O Espaço Deca, para quem não conhece a Casa Cor, ele é o espaço mais importante da Casa Cor, né? A Deca é um dos maiores patrocinadores da Casa Cor. Então, é um espaço maior, geralmente, né? E aí, o que aconteceu? Né? Ele pegou e tinha um desafio muito grande, que é usar produtos Deca, né? Que é lavatórios, pias, ou seja, lavatórios, chuveiros e bacias sanitárias, né? Para colocar no jardim. Então, ele tinha esse desafio e ele teve que criar, né, esse jardim num espaço bastante grande. Como eu falei, o Espaço Deca é um dos maiores espaços da Casa Cor. Então ele praticamente, né, no projeto de paisagismo, como eu vou mostrar para vocês aqui, é a criação dos espaços. Então ele criou um primeiro espaço aqui, né, um primeiro espaço aqui que é o espaço de entrada. Aqui é uma planta abaixo da Casa Cor, a pessoa entrava por esse espaço aqui, né? E aí depois, passando por esse primeiro espaço, ele vinha para esse novo corredor aqui, ó, tá? E depois ele passava por todo esse corredor, e aí, depois do corredor, ele tinha essa passagem para esse outro pátio aqui muito maior, né? Então, o que acontece? O paisagista ele tem que criar esses espaços, né? E ele tem que deixar o espaço bem assim, interessante e bonito e que chame a atenção das pessoas, que cause surpresas, né? Que crie beleza, na verdade. Então, na verdade, ele pegou e criou esse espaço aqui, né? Eu vou mostrar esse espaço para vocês, mas na aula eu discorro mais sobre ele, a gente fala sobre a teoria do projeto todo, né? Mas, na verdade, o primeiro espaço, né, era o espaço de entrada, que ele usou esses lavatórios como cascatas, né, que é maravilhoso, assim, e é uma coisa inovadora, né? Ou seja, ele teve que fazer uma releitura da paisagem, né? Releitura desses elementos todos. Então, ele criou essas paredes
de cascatas de lavatórios, né? E você percebe como ele cria o espaço aqui, né? Ele pega, ó, cria aqui um plano, né? E aqui ele cria um novo plano aqui do lado. E a teoria de composição de espaços é exatamente essa. Você tem pontos, tá? Os pontos, eles viram linhas, né? As linhas viram planos e os planos viram espaços. Então, quando você vai criar um espaço, né, normalmente você vai criar planos, né? Então ele criou dois planos aqui com esses lavatórios, né? Criando esses dois espaços aqui, dois planos com lavatórios. E com isso ele criou aqui, ó, um espaço, né? Imaginário aqui, entre aspas, né? Quando você tem dois planos assim, você cria um espaço aqui. E percebam, né, que ele criou então esse espaço e aqui, ó, ele coloca, né, um ponto, né, onde a pessoa pode parar aqui e observar essas cascatas, estando dentro desse espaço que ele criou das cascatas aqui, né? Então isso é uma coisa bastante interessante, tá? Que você normalmente, né, faz quando você está pensando num projeto, né, você sempre pensa nessa criação de espaço. Então perceba que o projeto de paisagismo ele é bastante difícil, né, não é uma coisa tão simples de fazer. E percebam que ele colocou aqui, né, quando você entra nesse espaço, tem todo um corredor de água para direcionar a vista, exatamente para que você possa ver esse movimento das cascatas, tudo, né? A sua vista quando você cria o espaço, né, quando você vai fazer um paisagismo, você sempre pensa assim, o projeto ele tem que direcionar o caminhar da pessoa e tem que direcionar o olhar da pessoa também. Então, nesse caso aqui, né, ele direciona o caminhar da pessoa como? A hora que ele entra nesse espaço, ele coloca aqui uma árvore, uma oliveira, né, que é uma árvore super bonita, bem na frente das cascatas. Então, quem olha assim, né, ele vê essa árvore e ela perde o foco da cascata. Então, isso faz, às vezes, deixa a pessoa incomodada e faz com que a pessoa ela possa passar aqui por trás dessa árvore, ó, exatamente para olhar a cascata melhor, e com isso, né, ela inconscientemente ela entra dentro desse espaço criado aqui pelas cascatas, por esses dois planos de cascatas, né? E aí, o que acontece? Ele tem toda a sensação de estar nesse espaço da cascata. E ele vai ver realmente, né, essas sensações que a cascata vai dar para ele. E aqui ele tem a grande surpresa. Então, o paisagismo é isso, né? É criar espaços, é criar sensações para que o usuário, né, tenha essa visão do paisagismo, né? Ela tem uma visão totalmente diferente do paisagismo. E aí depois ele cria, né, esse novo espaço aqui, depois que ele sai daquele primeiro espaço, ele cria esse segundo espaço, que na verdade ele criou aqui, ó. Percebam que aqui também é a teoria de espaços, né? Você tem aqui um grande plano, você tem aqui um plano de fundo, tem um plano lateral, né? E tem um plano de piso aqui, onde esse plano de piso ele tem metade que é piso mesmo, metade é espelho d'água. E aqui ele cria uma parede super leve, né, com aqueles chuveiros da Deca, né, ó. Então ele cria aqui uma parede onde a pessoa que está passando aqui nesse espaço, né, ó, ele consegue antever o terceiro espaço que é o pátio maior, né? Mas ele não consegue enxergar tão bem ainda, então cria essa surpresa, etc, né? E cria um espaço super bonito aqui, agradável, e cria bastante surpresa porque a pessoa não espera esse grande espelho d'água, não espera essa cortina de cascatas. E outras questões que ele pensou aqui nesse espaço, né, foi deixar esse espaço bem escuro. Percebam que aqui não tem luminária nenhuma, né? Tanto na parede aqui, no piso, no teto, não tem luminária nenhuma. As luminárias são sempre do lado de fora. Então ele entra nesse corredor escuro, né? E quando ele entra nesse corredor escuro, a vista da pessoa, né? Quando entra num lugar escuro, a, a, a pupila, né, se dilata, ou seja, o orifício do seu olho, né, que faz a captação de luz, ela se dilata exatamente porque você está num ambiente escuro. E aí, o que acontece? Ele faz você andar por esse corredor escuro, né, sempre tentando enxergar aqui, e isso acaba atrasando até esse percurso. E a hora que ele chega aqui no final, ó, percebam como aqui, ó, já existe aqui uma luz do sol passando para cá, ó, né? Então, a hora que ele entra aqui nesse espaço, ele acaba ofuscando a vista, né? Ele acaba ofuscando a vista e o jardim parece que brilha. Então pensa, né, em todas essas sensações que esse paisagista
pensou, né, para criar essas sensações em você, tá? Então aqui depois que você passa para esse terceiro espaço, aí sim você tem a visão, né, ó, do último espaço, né? E aí nesse último espaço, então perceba que no primeiro espaço ele usou os lavatórios, né, como elemento principal da Deca. No segundo espaço, que é esse corredor ali, ele usou os chuveiros, né? E nesse terceiro espaço, ele usou o vaso sanitário, que era o maior desafio dele, né? Usar vaso sanitário no jardim, numa área externa. E aí ele criou o quê? Ele criou um cobogó. Cobogó, no caso, né, seriam aquelas estruturas geralmente vazadas, né, que se usa muito em decoração, em arquitetura, para meio que dar privacidade, né, esconder um pouco, né, o que existe ali, sem tirar muita luminosidade, sem tirar a questão de ventilação. Então isso é uma coisa assim que é muito utilizada, né, e isso dá essa sensação de que existe atrás desse cobogó alguma coisa. Então, a hora que você sai daquele segundo corredor, né, daquele espaço, segundo espaço, sai daquele corredor escuro e entra aqui, a sua vista parece que brilha, né, por causa da pupila dilatada. E aí percebam, ó, como ele pensou aqui, ó, num tipo de um caminho aqui para você, ó. Ele deixa um espaço super agradável aqui para você ir aqui, caminhar aqui, e ele deixa várias paredes, né, vários cobogós, entre aspas, aí de vaso sanitário, para que você fique com curiosidade de saber o que, que existe atrás desse cobogó. E aí você acaba, né, por ter esse caminho livre, por ter esses cobogós, ele direciona o observador para que ele caminhe também até o final aqui desse corredor, né? Aí quando chega no final ele não tem nada ali atrás do cobogó, mas ele faz você caminhar até ali e dali, né, quando você percorre esse caminho, você sente todo o aconchego desse espaço, né? E o espaço aconchegante, né, ele é dado, né, essa sensação de espaço aconchegante é dado como, né? O espaço aconchegante, se ele deixasse esse espaço aí somente com linhas retas assim, né, como era o projeto, o desenho aí só com as estruturas, ele não seria um espaço aconchegante. O espaço aconchegante é aquele espaço que te abraça, né? E o abraço, né, a forma mais aconchegante que você pode ter para dar aconchego a uma pessoa. Ou seja, uma criança, por exemplo, né, quando ela vem te dar um abraço, ou uma mãe dando um abraço no filho, isso é realmente aconchegante, você se sente bem ali, né, naquele ambiente. Então, e o abraço, né, ele é uma coisa que te envolve. Então, quando tem essas paredes assim muito duras, né, isso não torna um espaço aconchegante. Então, ele teve que criar o quê? Criar estruturas vegetais, plantas, etc., né, árvores, etc., exatamente para quebrar essas paredes mais retas, mais planas, e deixar o espaço aconchegante, o espaço que abrace, né? Então percebam aí como o paisagismo é uma profissão, né, uma atividade muito complexa, não é simplesmente você colocar plantas, né? O paisagismo realmente é criar espaços, tá? E aí o Alex Hanazaki, ele tem esse dom, né, essa capacidade de criar espaços. Bom, então, quando você vai criar esses espaços, né, você tem que ter conhecimento dessa linguagem do paisagismo, tá? A linguagem do paisagismo nada mais é do que você ter esse conhecimento para criar esses espaços. Então, você tem que saber de onde você vai olhar, de onde as pessoas vão olhar o espaço, o que você vai olhar nesse espaço, né? Qual a paisagem que você tem, para onde a pessoa olha, como a vista caminha pelo espaço, né? O percurso que a pessoa vai ter também nesse espaço, o como, né? Qual o estilo que você vai usar, o equilíbrio, a distribuição dos elementos, a harmonia de formas, cores, texturas, unidade, ritmo. E tem toda a teoria de criação de espaços também, né? Então, realmente o paisagismo é uma atividade que parece ser fácil, né? Mas é uma atividade bastante complexa, tá? Então, aí, por exemplo, né, de onde analisar, você tem que analisar essa casa, por exemplo, você tem que analisar de todos os pontos de onde as pessoas conseguem observar essa casa, olhar essa casa, né? Percebam como você tem aí pelo menos 4 ângulos de visualização da casa, tá? Aí, de onde você analisa também, do ponto de entrada, aqui, a pessoa quando vai entrar na casa, ela tem uma visão da casa, né? A parte interna, a área da piscina, de onde a pessoa olha. Então, tudo isso, né, você tem que analisar direitinho para fazer o projeto. Então, tem que analisar início e final da paisagem, direcionamento das vistas, dinâmica do olhar. Tudo isso
são elementos que você tem que colocar. Essa foto, por exemplo, aqui, né? Veja essa casa onde foi feito o paisagismo, ó. Vejam como essas linhas aqui, ó, desses arbustos, direcionam a vista para cá, exatamente para um ponto onde você não quer que a pessoa que vai entrar nessa casa do cliente, né, olhe, que é exatamente a casa do vizinho. Então a gente teve que fazer o quê? Criar molduras aqui, ou seja, colocar plantas, né, mais altas que destacam essa casa aqui do cliente e disfarce as construções vizinhas. Então, isso é uma coisa muito importante. Aqui foi criada até uma planta, né, um ponto de convergência onde a pessoa realmente se encanta com a beleza do jardim, né? Ele chama mais atenção. É o elemento que mais chama atenção na paisagem. Então aí você vai ter aí, por exemplo, tomar cuidado, né, quando você vai colocar palmeiras, por exemplo, na frente. Olha como essa palmeira aqui, ó, ela acaba disfarçando a arquitetura, né? Ela desvaloriza a arquitetura, ao contrário, por exemplo, dessas outras plantas aqui, né? E tem uma outra planta desse lado também que não aparece na foto. Mas olha como a arquitetura aqui da construção é muito mais valorizada e aqui é desvalorizada por conta das plantas que você pode colocar. Então são erros aí que o paisagista não técnico, né, pode cometer também. Então, o paisagismo não é tão simples assim. Aqui é um jardim que a gente fez também, né, onde a gente coloca as palmeiras para fazer estrutura, coloca as palmeiras para direcionar a vista para a entrada, né, ou seja, faz uma comunicação visual aqui, né. Então, aí é uma implantação também. E a gente tem que direcionar a vista também, né? Você tem que criar surpresas, surpresa é sinônimo de beleza. Então você tem que ter sempre alguma coisa na paisagem que chame a atenção das pessoas. E esses pontos que chamam a atenção, geralmente a gente chama de pontos de convergência, etc, né? Então a gente pode ter esculturas, cascatas, plantas bonitas. Isso tudo são elementos que chamam a atenção. Esse daqui, por exemplo, é na Faculdade de Economia e Administração, né, onde tem essa escultura do Tomi Otaki, né, que chama a atenção. Mas aqui percebam que ela não foi valorizada, ela foi colocada num ponto e foram criadas várias linhas aqui, né, que levam a vista da pessoa para onde? Para esse ponto central aqui. Então isso desvaloriza. Então você tem que saber não só colocar um elemento, mas saber valorizar ele, direcionar a vista para ele também, né? Aqui também a gente sempre, essa mesma foto da anterior, né? Percebam que aqui você tem que saber também como a vista caminha a hora que a pessoa olha essa paisagem, né? Quando, nessa primeira foto aqui, eu comentei, né, que a vista vem para cá e vem para cá, tem duas linhas aqui. E essas linhas aqui, quando tem encontro de linhas, viram ponto onde a vista para. Então aqui realmente a vista fica parada aqui. Agora aqui não, aqui a vista vai olhar isso, de repente ela vem para cá, ó, faz tudo isso. Aqui tem um piso também, uma forração que vem e faz todo esse movimento. E chega no final, ela volta, né? Ela volta porque aqui tem o ponto principal. Então a vista ela vai ficar passeando aqui. Toda vez que você vai fazer um projeto, você tem que pensar na trajetória da sua vista também, né? Então veja como é complexo você criar realmente um bom projeto de paisagismo, né? Não é uma coisa tão fácil. Então a gente ensina isso tudo no curso, né? A questão de estética, estilo, equilíbrio, harmonia, unidade, ritmo, criação de espaços, como você analisa uma paisagem, né? Os estilos que existem, né, no paisagismo, a gente conta da história do paisagismo no Brasil, do Burle Marx, do Roberto Cunha Cardoso, e desses grandes paisagistas que tem hoje, né? Então, esse daqui é o Jardim Clássico, por exemplo, esse aqui é o Naturalista e o Contemporâneo. São esses três os grandes grupos de jardins, a gente fala bastante sobre eles, e fala também dos outros grupos que são menos importantes, né? Mas o paisagista também tem que saber um pouco de estilos, né? A gente fala também sobre harmonia de formas, cores, texturas. Isso que dá a sensação de organização, de beleza no jardim também, né? Então, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com essa questão de plantas, né? Ó, por exemplo, essa cica aqui, essa fênix, né? Elas têm uma aparência muito próxima, elas têm harmonia de formas, percebam a forma dela, ó. A forma é uma coisa mais grosseira, é tipo o contorno da planta. Percebam que o contorno dessa fênix é praticamente o mesmo contorno dessa cica aqui, ó. Por isso que elas são muito semelhantes, né? Ela tem harmonia quase total aí de forma, de cor e de textura. A textura seria o tipo de folha aqui, ó. O tamanho dos folíolos, né, que vão formar essa folha, né? Ó. E percebam, né, que isso daqui ela tem até uma certa monotonia, de tão harmônica que ela é, né? Ou seja, se você coloca uma cica, uma fênix, dá a impressão que você colocou uma única espécie, porque elas são muito parecidas.
Agora, será que essa mesma fênix, essa cica, combinaria com essa bromélia? Será que ficaria bom colocar essa bromélia, então, né? Já que não pode usar, não é interessante usar plantas tão iguais, vamos colocar uma planta bem diferente. Essa planta aqui, ela combina bastante aqui com a com a fênix, por exemplo, ó. Por quê? Porque ela tem, na verdade, ó, uma forma semelhante. Ó. Se você pegar isso daqui, ó, esse contorno da bromélia, você vai perceber que ela tem uma forma muito semelhante à da fênix aqui da Cico. Então isso faz o quê? Existe um diálogo, né? Uma harmonia de formas aqui, né? Só que existe o contraste de cores e de texturas também. A cor, perceba que essa bromélia aqui é meio avermelhada, e a textura também, né? E a fênix é verde, e a textura também, essa daqui é uma folha inteiriça, e a folha da palmeira é totalmente diferente. Mas existe essa harmonia de forma, né? Que é importante para que você, a hora que você coloque duas plantas juntas, elas tenham esse diálogo, né? Parece que fica uma coisa organizada, fica uma coisa bem pensada, um bom projeto, tá? Então isso é muito importante também na hora de você fazer um projeto de paisagismo. Então a gente explica essa questão, né, das harmonias todas. Olha, por exemplo, aqui, ó, essa moreia, né, que é essa planta aqui. E esse fórmio tem a mesma textura, a mesma forma. Agora, isso daqui, a textura é igual, só que a forma é diferente, né? Então, você tem que sempre que analisar forma, textura e cor na hora de você compor as espécies vegetais. Aqui também, né, percebam que tem que haver harmonia de formas e cores, né? Percebam que aqui esse projeto que a gente fez numa varanda, por exemplo, né? A gente trabalha sempre com uma forma mais quadrangular, que dialoga bastante com o que já existia na parte interna da casa. Percebam que os sofás aqui, né, internamente, são todos quadrangulares, e os sofás do lado de fora também são quadrangulares. Isso faz com que você tenha um diálogo entre a parte interna e externa, e a parte externa vira uma extensão da parte interna, né? E percebam que já existia também uma paleta de cores, né, num tom marrom e bege, e a gente seguiu a mesma paleta de cores na parte externa também. Essas palmeiras aqui, na verdade, isso daqui é uma palmeira, isso daqui é uma dracena, né? Mas tem o mesmo formato. Elas servem para dar o quê? Fazer moldura e criar aqui um plano também. E, na verdade, nos outros cantos aqui também tem palmeira e tem palmeira, né? E essas palmeiras aqui, elas vão criar aqui um espaço, ó. A pessoa se sente dentro de um jardim quando você coloca, né? Você circunda, você define o espaço ao redor da pessoa, ela se sente dentro do jardim, tá? É diferente você colocar só essas duas palmeiras, ela vai se sentir em frente a um jardim. Tá? Quando você coloca essas outras duas palmeiras aqui nas outras extremidades, você vai se sentir dentro do jardim. Então são sensações aí sutis, né, que fazem a diferença num bom projeto. Tá? Então a gente ensina isso também. A parte de equilíbrio também, que é a distribuição das plantas, né? Tem que saber distribuir. Olha que uma paisagem aqui não está muito bem equilibrada, aparentemente, né? Então você percebe que tem alguma coisa estranha, tá? Mas você não sabe por que se você não tivesse senso crítico. Então você tem que ter senso crítico, né? Que é um problema de equilíbrio, distribuição das plantas. Aqui já está bem distribuído. Olha como essa paisagem está muito mais agradável, né? Olha como existe aí um bom equilíbrio, né? O ponto central aqui da paisagem é essa fonte. Percebam que a cor da fonte e a cor do fundo são contrastantes, tá? Percebam aí que existe harmonia de formas, né? Olha aqui essa fonte, por exemplo, a forma dela. Olha aqui essas formas desses canteiros, né, que foram feitos aqui na parede, né, verticalmente com primavera. Olha aqui esse arbusto também, que tem o mesmo formato desse. Olha a água caindo aqui, escorrendo. Olha essas plantas pendentes também, ó. Tudo tem muito diálogo, né? Olha a paleta de cores, como é muito bem composta também, ou seja, esse é um bom projeto, tá? Então você tem que ter essa noção, né? Tem que saber essas técnicas para fazer um bom projeto de paisagismo, né? Também tem que ter unidade, né? Uma das premissas de um bom paisagismo também tem que ter unidade, ou seja, o que dá unidade nesse canteiro aqui, ó? A forma dessa planta, ó, né? A forma dessa planta aqui com a forma da cica, ó, tá? É uma coisa muito sutil, né? Mas isso deixa a paisagem bonita, né? E esse daqui é o projeto Burle Marx. O que dá unidade aqui? Exatamente essas linhas aqui. É como se houvesse sobreposições de várias figuras, né, uma em cima da outra, dando essa sobreposição. Então, realmente, né, para ser paisagista, exige bastante conhecimento, né? E só continuando aqui.
Aí você vai ter também unidade na paisagem, né? O layout é muito importante para você dar unidade na paisagem também. Aqui você vê vários canteiros, mas os canteiros eles formam uma única paisagem, eles se ligam, né? Pela forma, pela modulação, a gente explica sobre isso também. Tem que ter unidade também quando você faz o paisagem de uma casa, na frente e no fundo, você tem que ter uma continuidade do jardim, né? Como se fosse um jardim só. A frente não pode ser totalmente diferente do fundo, por exemplo, né? Você tem que ter uma unidade em que a pessoa entre na sua casa, perceba aquele jardim, depois ele passa pela sua casa toda e vai no fundo, dá a impressão que o jardim continua. Então a impressão que ele tem, a sensação que ele tem é que existia um grande jardim e você fez a casa ali no meio desse jardim, né? Então essa é a sensação que tem que dar. E aí tem também o entorno, né? Essa harmonia com o entorno, essa unidade com o entorno. Aqui é um projeto do Oscar Niemeyer, né? Onde você tem aqui o Museu de Arte Contemporânea, o MAC lá do Rio de Janeiro, né? E aqui você vai ter aqui, ó, o Pão de Açúcar. Olha como essa construção ela dialoga, né, com esse cartão postal do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Olha aqui como parece que ele se encaixa, né? Olha como essa entrada do museu, né? Ele é totalmente diferente, exatamente para você ver a beleza do entorno. Então, o paisagista ele tem que considerar também esse entorno de onde você vai construir o projeto, né? Então, tudo isso é uma coisa muito importante. Além disso, o paisagista tem que ter ritmo, né? Aqui no caso, ritmo vertical, ritmo horizontal. Então, você tem que ter esse movimento. A sua vista tem que se movimentar. Quando você tem esse movimento, a sua vista passa mais lenta, né? Ela observa melhor os elementos e ela tem uma sensação mais interessante, né? Quando você faz muita reta, a sua vista passa muito mais rápido, sem observar os elementos que tem no meio do caminho, né? Então, é muito importante você ter ritmo também. Então, percebam, né, quanta coisa você tem que saber para ser um bom paisagista, né? É isso que a gente tenta ensinar no curso para vocês, principalmente em projeto, né? Então, a área de atuação do paisagista, né? O que um paisagista faz, na verdade, né? Ele faz desde um vaso numa varanda até grandes áreas públicas. Aqui aquela varanda que eu mostrei para vocês, né, que a gente fez aqui esse projeto, ó. Olha como era antes, ó. Olha como era o espaço dessa varanda e como ficou, né? Então, realmente ele transforma o espaço, né? O paisagismo ele tem esse poder de transformar o espaço. E tem projetos residenciais também, né? Perceba esse projeto também, como tem aqui uma planta vermelha, ó, em vários canteiros, né? E que fazem a união de todos esses canteiros, fazendo com que o jardim pareça uma coisa única. Aqui de quem olha aqui na frente, né, tem as pedras de um lado, pedra do outro, como se tivesse uma continuidade esses dois canteiros também. A gente colocou duas plantas super bonitas aqui na frente, que são Dracena Draco, né, para fazer essa moldura, para chamar a atenção das pessoas, para valorizar essa porta que é muito bonita. Ou seja, tudo isso, né? E tem aqui um eixo, né? Tem um equilíbrio aqui. As plantas que tem desse lado têm o mesmo peso, são até iguais às outras que tem desse lado. Então você tem sempre essas regras, né? Essas regras vêm, né, do paisagismo. Muitas dessas regras vêm do paisagismo modernista norte-americano, que a gente explica bastante também, né? Mostra muito isso. Tem também chácaras, daqui é uma chácara que a gente fez um projeto de paisagismo também, onde a gente definiu toda a posição da casa junto com o arquiteto, definimos a posição das quadras de tênis, do campo de futebol, né? Da pista de caminhada, então, a da horta, tudo. Então, o paisagista, né, ele é responsável por pequenos e grandes espaços, tá? Essas escalas, né, do paisagismo são bastante grandes. E como está o mercado de paisagismo, né? Quanto ganha o paisagista? Na verdade, o paisagista, nessa casa aqui que eu deixo como exemplo, né, que tem 200 metros quadrados de jardim, só para você ter uma ideia, né? Quando sai o projeto, a implantação e a manutenção. Percebam que o paisagismo, né, tem 3 etapas sempre, tá? E cada etapa tem um custo, né? Tem primeiro o projeto, depois tem a implantação desse projeto, né, que é o plantio, e depois a manutenção desse jardim mensal, né? Então, quanto sai uma casa como essa, por exemplo? Ó? A gente fez aqui um resumo bem rápido, né? Mas só de plantas aqui, ó, tá? Gastaria-se hoje mais ou menos na faixa de R$ 12.800, tá? Plantas boas já, considerando reposição, né? O frete e tudo. Aí depois tem os insumos, pedrisco, adubo, calcário, terra preta, vasos, mais 4.890. Depois tem a mão de obra, que a gente calcula a mão de obra, né, 200 metros quadrados, vai dar mais ou menos 20 homens dia, tá? A gente faz esses cálculos, ajuda vocês a ter esses parâmetros para calcular a mão de obra. As horas do paisagista também, né, 30 horas.
Aí, risco de chuvas também, a gente tem que considerar isso, porque aí você perde a mão de obra, né? Então você considera o risco de chuva aqui também. E aí os custos, né, totais aqui com mão de obra e insumos todos, ó, custos diretos, né, na faixa de 27 mil, um jardim de 200 metros quadrados. Aí depois ainda, né, ó, os 27 mil aqui de custos, vira depois mais 4 mil de BDI, que é o custo administrativo da sua empresa, depois tem o lucro de 8 mil reais, depois tem impostos também, veja que o imposto é tão grande quanto o lucro, né, o governo ele é um sócio muito grande da gente, e depois o preço final do cliente dá 48 mil, mais ou menos, tá? E a gente explica esses orçamentos direitinho para vocês, né? Mas é só para você ter uma ideia. Então, a implantação desse jardim sairia 48 mil. E o projeto em si, né? Ou seja, o planejamento desse espaço, é na faixa de 4.820, que é 10% do valor da implantação, geralmente. Isso é o que o mercado geralmente coloca como valor, né? Justo para o projeto. Então, aqui esse exemplo, né, você vai ter aí 48 mil de implantação, 4.800 de projeto, e geralmente a gente estima a manutenção em 2% do valor da implantação por mês. Então, ele vai gastar mais ou menos R$ 900 de manutenção por mês aí nesse jardim, né? Então, os valores aí, de forma resumida, né, seria que o paisagista ganharia nesse projeto, tá? Seria o acompanhamento da implantação, seria uns R$ 3.000, né? O lucro na implantação seria mais R$ 8.000 e o projeto de paisagismo R$ 4.820, tá? E um projeto de 200 metros quadrados, normalmente, né? A implantação a gente faz em uma semana com 4 pessoas e o projeto a gente faz geralmente em um mês, né? A gente leva um mês para fazer o projeto, etc., né? E entregar para o cliente. Normalmente, tá? É lógico que você não faz um projeto só ao mesmo por vez, né? Você faz vários projetos ao mesmo tempo, etc., né? Mas essa é mais ou menos só para vocês terem uma noção do mercado de paisagismo, né? Onde a gente tem o lucro no paisagismo. E como se tornar um paisagista, né? Na verdade, o que eu preciso estudar, os cursos, a regulamentação. A profissão de paisagista, né, ela não é regulamentada, tá? Aqui no Brasil. Mas o que você tem, né, de fluxograma de paisagismo? Geralmente você vai ter uma etapa de negociação, onde você vende o projeto, onde o cliente entra em contato, depois você faz a visita ao local, você faz estudo de ideias e orçamento de projeto, aí você apresenta e aprova o projeto, né, junto com o cliente. Aí, se você conseguiu vender, aí você vai para o projeto propriamente dito. Aí você faz o levantamento, o estudo preliminar. Esse fluxograma, a gente destrincha ele no curso também, né? Cada etapa dessa a gente mostra para vocês. E aí depois você finaliza o projeto aqui, né? Tem que fazer o desenho todo, né? Apresentar os desenhos todos. E aí depois você faz a implantação do jardim e faz a manutenção depois. E todas essas etapas têm sempre um orçamento, né? Tem orçamento de projeto, tem orçamento de implantação e orçamento de manutenção também, tá? E tem, lógico, o desenhos todos, né? E aí você vai ter aí essa questão, né? O que eu preciso aprender para ser paisagista, na verdade, né? Você tem que saber marketing, ou seja, você tem que compor preços, saber vender, tem que ter um pouquinho de noção de administração, tá? Para você vai gerenciar um negócio, né? E tem que ter um pouco de domínio da arte também, você tem que ter essa questão de saber lidar com a beleza, com a estética, com a criação de espaços, conceito, estilo, equilíbrio, harmonia, unidade, ritmo, tudo aquilo que eu mostrei para vocês inicialmente, né? Isso daí geralmente são conceitos de arquitetura, tá? Eu fiz arquitetura, né, e fiz agronomia, né? Então por isso que eu tenho um bom conhecimento assim, que eu gosto de paisagismo, né? Que são as duas coisas que eu mais gosto. Sim, a arquitetura e a agronomia. E o paisagismo liga esses dois, né? A ciência também é ligada ao ambiente, à planta, a relação planta, solo, água. Você tem que saber princípios de agronomia, biologia, jardinagem para fazer a implantação e a manutenção, né? E tem que ter muita técnica. Técnica de plantio, como é que se poda, como é que se planta, qual o tamanho da cova, quanto você vai jogar de adubo. Mas não só saber a técnica em si, né? Vou jogar 250 gramas de 4,14,8 por metro quadrado. Mas você tem que saber o porquê você está jogando isso, né? A gente faz geralmente a conta, explica por que você está usando isso. Isso é importante também. O paisagista ele tem que ter esse conhecimento técnico, né? Então isso é conhecimento de agronomia e de jardinagem. Então o paisagista ele tem que ter muito conhecimento, né? Não é uma coisa assim que se aprende tão rápido, tá? Então por isso que o nosso curso tem o mínimo que eu acho assim para aprender paisagismo é mais de 100 horas, tá? O mínimo é 100 horas e o nosso curso tem umas 200 horas, né?
Tinha menos, agora em 2024 a gente aumentou essa carga horária. Então, a regulamentação do paisagista, né? Qualquer um pode ser paisagista? Sim. No Brasil não há uma lei específica que regulamenta o profissional que pode exercer a profissão de paisagista. Por exemplo, o Burle Marx, que é o maior paisagista do Brasil, né? Ele é formado em artes plásticas, tá? Então, ele não é arquiteto, ele não é agrônomo, ele não é biólogo, ele é formado em artes plásticas, tá? Por isso que os projetos dele são tão bonitos, né? O Gilberto Elks, que é aquele paisagista que eu mostrei para vocês no início também, que é um grande paisagista em São Paulo, a formação dele é administrador de empresas, tá? Então, as pessoas, o importante para ser paisagista é ter conhecimento, tá? O importante então é ter conhecimento e, como dizia Francis Bacon, né, um filósofo, ele fala que conhecimento é poder. Se você tiver conhecimento, você consegue ter sucesso em tudo que você for fazer, né? Você vai ter o poder de ter sucesso. Então você tem que ter conhecimento realmente, né? E você vai pegar esse conhecimento, né, no mercado através de cursos, tal. Você vai ver vários tipos de cursos no mercado. Você vai ver cursos de jardinagem, tá? São cursos normalmente voltados mais para amadores, para pessoa que quer cuidar do próprio jardim, quer de repente plantar alguma coisinha em casa, cuidar do jardim, sabe? Então são cursos mais rápidos, mais de agronomia, né? Que não cuida muito dessa parte estética de projeto, etc. Tem cursos livres de paisagismo, né? Que é o que a gente vai passar para vocês, né? O que a gente mais mais acredita hoje é esses cursos livres, né? Ó, carga horária bem variável, você vai ver cursos aí de 40 horas, 30 horas, 20 horas. Esses cursos desconfie, tá? Porque geralmente em 20 horas, 40 horas, não dá para passar todo esse conteúdo que a gente mostrou para vocês aqui, né? Para que você aprenda paisagismo, tá? O mínimo aí aceitável que eu acho é 100 horas, ok? O nosso tem 200 horas até, o curso livre nosso. O curso técnico também, né? Geralmente esse curso é de 1.000 horas. O IBRAP também tem um curso técnico presencial de 1.000 horas, 1.200 horas, na verdade, né? E que ele é uma formação completa. Você aprende desde espelho d'água, você aprende iluminação, você aprende irrigação, né? É uma formação bem assim completa mesmo, e aí você escolhe a área que você quer atuar, etc, né? Então é um curso muito completo, só que são 2 anos de curso, né? Então é mais complicado, assim, nem todo mundo que queria entrar na área conseguia fazer o curso técnico, por isso que a gente está voltando agora para o curso livre. Curso de graduação, no caso, tem um curso, são geralmente no mínimo 3.000 horas, é uma formação completa também. Tem um curso no Rio de Janeiro apenas, tá? Não existe outro curso de graduação no Brasil, só no Rio de Janeiro, que é na Universidade Federal. E tem alguns cursos de pós-graduação, normalmente, né? Que são de 320 horas, né? Só que esses cursos de pós-graduação, tem algumas escolas que têm esse curso também, ele não é uma formação muito voltada para o mercado sabe, para você trabalhar no mercado. É mais um curso, assim, geralmente para mais acadêmico, sabe, uma coisa mais teórica. Então, realmente, o que eu recomendo para vocês, né, ou é o curso técnico, tá? Só que aí você vai ter que dedicar 1.200 horas, né? Ou o curso livre de paisagismo, com no mínimo 100 horas, tá? 100 horas seria o mínimo que a gente acha ideal para você ter um bom conhecimento, né, e poder usar. E aí o nosso curso de capacitação profissional em paisagismo, né, 2024, a gente, como eu falei, esse curso de capacitação, ele começou esse ano, no início desse ano que a gente lançou esse curso, né, e ele fez muito sucesso. A gente teve aí cada turma aí tinha 80 alunos, 60 alunos, sabe? A gente fez várias turmas esse ano. E com base nessas experiências, né, a gente melhorou esse curso agora para 2024, tá? E o que ele tem, né? Ó, relembrando as etapas do paisagismo, né, que é projeto, implantação e manutenção, essas são as 3 etapas básicas, né, para você fazer paisagismo, tá? Então a gente pegou e dividiu, né, o nosso curso em projeto, uma etapa de projeto. Tem uma etapa, isso daqui é mais arquitetura, tá? Que a gente dá bastante conceito de arquitetura, essa questão aí que eu estava mostrando para vocês de projeto. Tem essa parte aqui de implantação e manutenção também, né? Que é a parte mais de agronomia. Então, isso aqui a gente chama, no nosso curso, a gente chama de etapa 2, tá? Onde você faz o plantio e faz a manutenção do jardim. E tem 2 coisas que não são não são essenciais, mas te ajudam muito a vender projeto, tá? A vender o seu serviço, que é orçamento, você saber fazer orçamento, tanto de projeto, de implantação e de manutenção, e saber representar as suas ideias, né, fazendo o projeto 3D e fotomontagem também, tá? Então essas 2 etapas aqui, ó, a gente acha que são etapas, né,
essenciais também para o paisagista atuar no mercado, né? Que é a etapa 3 de orçamentos, etapa 4 de projeto e 3D e fotomontagem. Então aí, né, se você for analisar, né, ó, eu não vou passar assim de forma muito detalhada nessas etapas, porque a gente já falou um pouquinho, né? Mas o projeto, o que que é? São conceitos de arquitetura, tá? Onde você vai criar espaços, como eu estava mostrando para vocês. Essa etapa 2 aqui, você tem conceitos mais de agronomia, biologia, jardinagem, para entender como funcionam as plantas e como você vai plantar e manter um jardim bonito, tá? Cuidar do jardim. Aí tem essa etapa 3 que é orçamento, né? Para você poder saber fazer orçamento e criar um valor justo, que o mercado considere justo, que o seu cliente considere justo, e que você, paisagista, também fique contente pelo que você está ganhando, tá? Então a gente tem planilhas, a gente tem modelos de orçamentos, e tem a etapa 4, que é o projeto 3D e fotomontagem, né? Que seriam coisas aí que ajudam muito a vender. Eu estava brincando um pouquinho aqui, né, antes da aula, que eu estava preparando, vendo aí alguns projetos de 3D e fotomontagem que a gente pode desenvolver, né? Que a gente desenvolve no curso, na verdade. E aí o curso nosso, a gente dividiu ele, né, em dois cursos, basicamente. O básico, tá? Capacitação básico, né? Que é as 3 etapas essenciais mesmo. Isso daqui o paisagista, qualquer paisagista tem que conhecer. E tem um curso, né, que a gente chamou de mais avançado, que é exatamente aquelas etapas que ajudam você a vender o projeto, tá? Que é essa etapa de orçamentos e de representação gráfica, ok? Então, só para você ter uma ideia rapidamente assim do que é como ajuda a vender, né, esse projeto 3D e fotomontagem, por exemplo, ó, deixa eu descompartilhar aqui, compartilhar aqui outra questão, né, que seria do, da foto aqui do Corel. Vamos ver aqui se eu acho o Corel. Vamos ver aí, só para vocês verem o que é uma fotomontagem, né? Fotomontagem é uma técnica que a gente usa ou o Corel Photopaint, ou o Photoshop, ou o GIMP, né? Ou outro software de fotomontagem qualquer, onde você coloca elementos, tá? Então, uma coisa rápida, que você faz aí em 20 minutos, 30 minutos, só para a pessoa ter uma noção, né? Aqui, por exemplo, ó, você vai ver que essas palmeiras aqui, por exemplo, ó, são todas colocadas aqui numa foto original da casa, né? E percebam que essas duas palmeiras aqui, ó, são iguais, né? São iguais, mas essa daqui, como está na sombra, a gente coloca ela um pouco mais escura do que essa que está no sol, para dar mais realidade, né? E essas plantas também, ó, são todas que a gente mesmo colocou, ó, tá? E não existe essas plantas na foto original, né? E aí a gente coloca esses elementos todos, ó, tá? Então essa planta aqui, ela é recortada, né? E a gente consegue colocar ela dentro da foto da casa, por exemplo. Então você faz essa montagem, né, de forma rápida. Você tira a foto da casa e já coloca as fotos da planta. Isso encanta muito o cliente, né? Ajuda ele a entender a sua ideia e ajuda você a vender o projeto, vender a implantação, etc. Percebam que esse piso também, ó, foi trocado, ó. Tá vendo? Ó? Era um piso branco, né? A gente colocou esse piso aqui, tom mais bege, e para dar realismo a gente coloca uma sombra em cima dele também, né? Então, tudo isso é fotomontagem, né? E você pode desenvolver isso daqui. Isso aqui eu fiz em 5, 10 minutos, né? Coisa simples, coisa rápida, só para você ter noção. Isso é uma ferramenta muito boa, né? Que ajuda você a pensar também, mesmo no início, assim, como paisagista novo, né? Ajuda você a ter essa noção de como vai ficar esse projeto, né? A questão de harmonia de formas, de cores, texturas, tudo isso você vai vendo se está ficando bom ou não o seu projeto mesmo, né? E lógico, o cliente ele vai se encantar também. E tem ainda, né, o que a gente está, o projeto 3D que a gente fala, dessa mesma casa, ó, deixa eu compartilhar com vocês, ó. Esse daqui é o projeto 3D dessa casa que eu estava fazendo a fotomontagem, na verdade, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o 3D, né? Então, o 3D ele faz o quê? Você cria toda a casa em 3D mesmo, essas plantas são em 3D, então você pode olhar de qualquer ângulo que você quiser, você pode caminhar pelo jardim, você pode visualizar o jardim de qualquer ponto, né? Então, todos aqueles princípios que a gente mostra de harmonia, unidade e ritmo, você consegue passar para o cliente, né? A sua ideia aqui, e ele vai realmente se encantar com esse projeto. Você faz as cenas aqui, ó. Então você vê a casa de frente, você vê a casa de quem está entrando na casa, né? Perto da entrada, você vê a casa de dentro, né? Para quem olha a parte da piscina, você vê aí quem está indo para a piscina propriamente dita, né? Para quem está olhando ali
de uma sala de estar, você colocou duas plantas aqui que vão servir como se fossem quadros, né, para a pessoa que está olhando de dentro. Ou seja, você cria todo um trajeto, um cenário aqui. Só que isso é muito mais complexo do que uma fotomontagem, né? Para você fazer um trabalho como esse, leva na faixa de umas 3, 4 horas, mais ou menos, tá? Saindo do zero, né? Sem base nenhuma, você tem a planta da casa, você desenha a casa primeiro, e depois você desenha, coloca essas plantas, né? E já existe biblioteca dessas plantas todas, então é uma coisa muito fácil, muito prática. E você pode renderizar depois, né? Você pega essa imagem, por exemplo, e você renderiza isso, ó. Renderizar, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, né? Mas renderizar é isso, você criar uma foto mais realista do espaço, né? Aqui foi uma renderização rápida, porque a renderização ela demora bastante também, né? Se você for fazer uma renderização de qualidade, ela demora bastante, ó. Estou renderizando aqui só para vocês verem, ó, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Olha aí, essa casa, né? A vista no SketchUp e depois a vista renderizada, que vai dar uma aparência mais real. É que aqui ela está com baixa resolução, né? Para não ficar muito demorado, porque renderização boa mesmo demora às vezes até meia hora, 1 hora, né, para você fazer. Aqui eu fiz uma renderização, configurei para fazer uma renderização rápida, só para mostrar aqui na aula, ó. Mas veja que ficou bem melhor já do que essa outra imagem que eu estava mostrando aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a renderização, deixa eu só pegar aqui, ó. A renderização, na verdade, é esse aqui, né? Ó, é esse quadro aqui, ó, ok? Olha aí, ó, tá mostrando agora. Mas isso daí, como eu falei, né? Isso daí é uma renderização rápida, sem muita configuração, mas você pode fazer coisas muito melhores se você tiver tempo e para fazer a renderização, né? Aqui nesse caso foi só uma renderização automática aí do próprio programa, tá? E, né, então, a gente preparou esse curso, né, exatamente com essas informações todas, né, onde você vai ter o básico, tá? Que é o projeto implantação e manutenção, e o curso avançado, que tem esses orçamentos, né, para você fazer orçamento, realmente calcular e vender também, te ensina, né, as técnicas de marketing para vender serviço, que não é uma coisa fácil, tá? Só para você ter uma ideia, eu fiz administração também, né? Fiz administração na USP, fiz agronomia também em Piracicaba e fiz arquitetura. Então, eu tenho uma boa noção, assim, de todo esse fluxograma do que acontece no paisagismo, né? Então a gente fez esse curso aqui especial assim para que você possa aprender realmente, né? E trabalhar com confiança nessa área de paisagismo. E então, ó, o que mudou no curso de capacitação 2024 em relação ao 2023, né? O 2023, o curso que a gente lançou no início desse ano, né, capacitação 2023, um teste, na verdade, que deu muito certo, tá? Mas para 2024 a gente acrescentou coisas, né? Então o 2023 ele só tinha basicamente, ó, projeto, implantação e manutenção, tá? O de 2024 a gente já colocou o projeto 3D e fotomontagem e o orçamento, né? Que são elementos aí que ajudam muito você a vender esses projetos e valorizar seu serviço também, né? Então a gente achou essencial também você fazer isso. E aí, o curso de 2023, ele tinha 140 horas, tá? Era 80 e pouco horas de aula ao vivo, né? Como a gente está vendo aqui, tá? E o nosso curso hoje tem 200 horas, tá? Ele tem mais de 100 horas só ao vivo com o professor mesmo, né? Interagindo, etc, tá? Então a gente aumentou a carga horária, por quê? A gente, nesse curso novo de 2024, a gente vai dar muito mais exercício prático, sabe? As pessoas de 2023, né? Os alunos reclamam muito, reclamam muito assim, né? Eles falam, poxa vida, poderia dar mais exemplos, mais exercício para a gente fazer, né? E não ficar só na questão teórica, eles querem uma coisa mais dinâmica. Então a gente vai criar mais exercícios para eles. Esse que eu estava mostrando, por exemplo, né? Eu vou dar o desafio para eles fazerem esse projeto, depois a gente mostra, lógico, a solução que a gente teve, né? Isso ajuda muito as pessoas a aprenderem também, né? Com a experiência prática. E 2023 só tinha o básico, e agora 2024 vai ter o básico e o avançado, né? O avançado vai ter 3D, fotomontagem, e orçamentos, mais exercício de projeto, tá? No Capacitação 2023 não tinha aula presencial, agora a gente está voltando a ter, em 2024 a gente está fazendo o intensivo de férias de 2 semanas, tá? Então, por exemplo, são 2 semanas assim que você tem que
fazer uma imersão em paisagismo mesmo. Você vem para cá e vai ter aula de segunda a sábado, durante 2 semanas, aula o dia inteiro, né? Mas a gente já teve experiências desse tipo, desculpa, anteriores, né? Que eram até 4 semanas aqui, direto, né? No IBRAP, os alunos tendo aula o dia inteiro direto, é uma imersão mesmo, né? E a gente, lógico, a gente sabe que cansa, né? Então a gente faz bastante atividade prática, ou seja, a pessoa desenha, a gente vai fazer visita técnica, né? Visitar alguns jardins perto do Ibrap, que tem muitos jardins de interesse ali. A gente faz aula prática, né? Para fazer implantação, manutenção realmente. Então isso, né? São elementos que a gente vai trabalhar bastante no curso intensivo de férias, né? Que é um curso presencial. E tem a aula prática também, né? Que 2023 era cobrada à parte, agora é incluso nessa modalidade presencial também. As visitas técnicas também não tinha, agora a gente vai incluir visita técnica também na modalidade presencial. E para quem quiser fazer online, né? Pode vir também fazer essas visitas e a aula prática também, não tem problema, tá? Mas quem tiver aqui nesse presencial, né? Vai estar tendo aula prática, vai estar tendo essas visitas técnicas, todo dentro da grade horária, tá? Durante essas 2 semanas. E lógico, né, tem a modalidade também, tem essa que é presencial, né, e tem também a modalidade, né, isso é só o básico, tá? O 3D e fotomontagem e orçamento já é online, né, mas o básico, que é essa parte aqui, vai ser presencial. E o que acontece mais, né? Mas vai continuar também o curso online, tá? O de 2023 era totalmente online, né? A gente vai continuar com o curso online. E a diferença entre o online e o presencial é exatamente o quê? Online, né? Ele tem aulas ao vivo pelo aplicativo Zoom, como a gente está tendo agora, tá? Então você assiste na comunidade da sua casa, tal. Ele dura um semestre. Por quê? Porque ele tem 32 horas de aula, igual a gente está tendo aqui, né? Com o professor ao vivo, assim, de terças e quintas, tá? Das 19h30 às 22h30. Geralmente de terça é aula mais de projeto, mais voltada à arquitetura, e de quinta é mais implantação e manutenção, que é mais uma coisa mais de agronomia, tá? Então é a aula à noite, das 19h30 às 22h30, tá? E as datas vai começar em fevereiro e vai terminar só em maio, esse básico, tá? Então aqui é o básico, ó, tá? Que são o projeto, implantação e manutenção. Depois tem 3D, fotomontagem, que é depois que acaba o básico, você vai fazer o avançado se você quiser, né? Aulas práticas vai ter atividades monitoradas, que a gente vai propor algumas coisas para vocês fazerem, né, de implantação e manutenção. As visitas técnicas também, a gente vai sugerir algumas coisas, ou vocês podem vir até aqui o IBRAP também, né? Se quiser acompanhar a visita técnica do presencial. Então, aqui é o mesmo conteúdo, né, do presencial e online, só que a forma é diferente, né? Como eu falei, o presencial é intensivo de férias, são 2 semanas, são 12 aulas, ou seja, 12 dias, o dia inteiro, de segunda a sábado, ó, 2 semanas você tem que ficar aqui, e vai começar no dia 22 de janeiro até dia 3 de fevereiro. A gente teve muitas experiências, né, anteriores à pandemia desses cursos presenciais. E realmente as pessoas apreciam muito o curso presencial. Por isso que a gente voltou com esse curso presencial, né? Que o IBRAP, depois da pandemia, só estava tendo praticamente curso online. Então a gente voltou, né? Só o técnico que é presencial ainda, mas a maioria era curso online e a gente voltou com esse presencial no curso livre, exatamente porque a gente acha interessante, importante essa interação, né? Para quem tiver tempo, é muito bom, né? Então, o presencial aqui vai ter aulas práticas, né? Um sábado o dia inteiro que a gente vai fazer uma aula prática, visita técnica e vai ter desenho de projetos também durante as aulas, tá? Só para você ter uma ideia de como é a aula prática nossa, ó, tá? Eu tenho umas fotos aqui que eu vou mostrar. Da última aula prática que teve foi em setembro desse ano, né? Que a gente fez o quê? A gente pegou aí, mostramos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Ó. Esse aqui era o jardim que a gente fez, né, na aula prática, ó, tá? Esse daqui é um jardim. Isso aqui é antes, tá, pessoal? É a visão antes, né, que a gente fez, né, como estava o jardim, a gente fez uma reformada nesse jardim. É um jardim bonito até, que a gente tinha feito, na verdade, esse jardim foi feito há uns 6 anos atrás pelo próprio IBRAP, né? Mas como não teve manutenção, ele acabou perdendo um pouco da beleza, tal. Muitas plantas também morreram, tal. Então a gente teve que reformar esse jardim, né? E isso daqui é no Instituto de Psiquiatria da USP,
no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e a gente leva, né? A gente faz primeiro o projeto, né? E depois os próprios alunos vão lá e implantam o jardim. Então o IBRAP ele compra as plantas, entra com toda a mão de obra, a gente manda jardineiros também, né? Lá para ajudar também na aula prática, e os alunos montam esse jardim. Então aí, ó, só para você ter uma ideia, né? Rapidamente, ó, aí como era o jardim antes e como ele vai ficar, né? Ó, tá? Como esse jardim foi feito há uns 6 anos, o próprio jardineiro lá fez uma reforma nele, colocou umas plantas que não deram certo, ele substituiu, né? Então não ficou uma coisa muito bonita, tá? Mas esse era o jardim antes, e é no Instituto de Psiquiatria, como eu falei, né? E aí a gente mandou os alunos lá para fazer essa aula prática, né? Então foram mais ou menos 30 alunos que foram fazer aula prática, e a gente compra as plantas todas e eles executam o jardim na parte da manhã e depois na parte da tarde eles fazem manutenção numa outra área do jardim também, desse Instituto de Psiquiatria, né? Então eles botam a mão na massa mesmo, né? Então eles têm a gente leva os jardineiros todos, né? Também são 2 ou 3 jardineiros que a gente leva para ajudar eles a fazerem implantação, a gente explica todos os processos, não. A gente vai fazendo a reforma de tudo, olha, como ficou esse jardim da fonte, né? A gente trocou toda a forração, colocamos aqui esse antúrio, mini antúrio, trocamos só para você ter uma ideia como era antes, né? Não sei se vocês perceberam, mas como era esse espaço aí antes, ó. Olha aqui como era, ó, tá? Ele era esse daí com moreia, né? Uma coisa bem, bem ruim até. E como ficou depois da implantação. É só uma parte do jardim, né? Mas eles fizeram toda a reforma do canteiro todo, né? Eles fizeram isso em meio período, só na parte da manhã, tá? Então, eles pegam, botam a mão na massa mesmo. E é bem legal, né? Essa interação com os alunos, tudo. E eles percebem que não é fácil fazer um jardim, né? Parece fácil, mas não é. Então, o pessoal trabalhando aí, ó, tem pessoal que já tem experiência, né? Para variar, eles é, quebraram um cano também, mas isso acontece, não tem jeito. E aí o pessoal plantando, né? E todo mundo feliz. E isso é legal, né? A sala prática, olha o jardim final, né? Com a turma lá no fundo e tal. Isso é legal, né? Você está fazendo bem também, né? Porque a gente fez esse jardim no Instituto de Psiquiatria, né? Que é público e realmente vai melhorar bastante a sensação de quem vai estar entrando nesse espaço, né? O próprio diretor do Instituto de Psiquiatria falou, né? Quando a gente fez a reforma agora, ele falou assim: puxa vida, vocês não imaginam o bem que isso faz para o próprio paciente, né? O paciente chega aqui com esse jardim bonito, ele percebe que ele vai ser bem tratado aqui, né? Ele ganha confiança no espaço, né? Então é legal essa questão, essa parceria que a gente tem, né? Com esse pessoal. E aqui a gente mostra toda a questão do projeto também, né? Os alunos ajudam a fazer o projeto, a questão das cores que a gente usa. Esse piso aqui já existia um tom meio avermelhado, então a gente tem que usar tons também meio avermelhados para dar harmonia, tudo. Tudo isso é muito sutil, né? Isso que dá beleza para o jardim. A questão das formas da folha do antúrio com o cingônio que já existia, sabe? Tudo isso é muito, muito importante, né? A forma da flor também, que o lírio da paz e o antúrio também são meio semelhantes à forma. Então, tudo isso são elementos que você tem que prestar atenção na hora que você vai fazer o jardim, né? E aí, depois à tarde, eles fizeram a manutenção num outro espaço desse Instituto de Psiquiatria, onde eles fazem a limpeza, fazem a parte de pragas e doenças, né? Eles fazem a reforma dos canteiros, tiram ervas daninhas, fazem poda. Então, eles vão dando um trato no jardim. Realmente dá muita diferença, né? Porque órgão público assim, eles não têm dinheiro para manter o jardim, esse que é o problema, né? E aí os alunos vão lá e dão uma limpada e o espaço se transforma realmente, né? Isso em meio período, né? Que eles ficaram lá, eles acabam deixando o jardim muito mais bonito também, né? Então essa é a aula prática que a gente tem, né? Um sábado o dia inteiro que os alunos vão e fazem essa boa ação, né? Que é fazer e manter um jardim desse Instituto de Psiquiatria, por exemplo, ok? Então essa é a aula prática que a gente dá, né? E agora só para finalizar aqui, ó, tá? Então, essa é mais ou menos. E a visita técnica também, alguns alunos foram fazer visita técnica, né? Eu até falei assim: vamos no domingo, né? Não tinha nada oficial do IBRAP, mas a gente falou: vamos no domingo, eu levo vocês. A gente foi no Solo Sagrado de Guarapiranga, fomos no hotel Unique, né? Que é do Ryotá, que o Gilberto Alves fez o paisagismo. A gente foi num projeto ali no Itaim também do Benedito Abud, né? Que é
da Brascan. A gente foi no Cidade Matarazzo, que é do Benedito Abud, fomos no shopping Cidade de São Paulo, ou seja, a gente fez, num domingo a gente fez 5 visitas, né? E foram muito proveitosas, assim, é muito interessante, né? E eles vão depois que eles conseguem ter esse olhar apurado, né, de paisagista mesmo, sabe? Isso é muito interessante.